A gente já está aqui com o Valdo Cruz, mais uma vez temos a honra de receber o Valdo, a gente sempre fala pela telinha, né? Aqui do nosso lado. Nada, aqui é Sim, trabalho, senhor. estamos aqui para trabalhar. Nós três juntos, isso é inédito, né? Poxa, ontem, hoje, quer dizer, demorou, mas deu, né? Uma hora chegou. Vamos repetir. Vamos. Valdo, vamos falar então sobre esse julgamento aí. O Marcelo trouxe esse panorama pra gente, a Isabela também falando sobre, né, o julgamento em si. Agora, depois disso, como é que fica então a situação do ex-presidente Lula? A gente sabe que ainda há a possibilidade de recurso, né? Agora, mesmo se o ex-presidente Lula não estiver nas urnas, fato que ele ainda tem uma grande influência, né? Bom dia, Raquel. Bom dia, Aline. Bom dia, assinantes. Exatamente. Praticamente é muito difícil que o presidente Lula consiga ser candidato esse ano. Todo mundo, a avaliação dos especialistas na área, juristas, acreditam que é o seguinte, ele vai poder recorrer, vai poder até registrar sua candidatura no dia 15 de agosto, tem essa possibilidade de registrar, mesmo condenado, até preso, caso ele seja preso, né? A gente tem um prazo de 2 meses que eles calculam para esse embargo de declaração que a defesa do ex-presidente Lula vai apresentar para ter essa decisão, aí para o TRF determinar a execução da sentença, que inclui a pena de prisão, né? Mesmo assim, eles podem registrar a candidatura, mas não deve ser candidato realmente. A dúvida é sobre até quando a candidatura do ex-presidente Lula vai chegar no processo eleitoral. Mas, como você disse, ele tem uma certa influência, hoje uma influência forte no processo eleitoral. Fora da eleição, ele continua sendo o quê? Um cabo eleitoral. Primeiro, para tentar ali dar uma tonificada naquele que deve substituí-lo. Quem vai substituir Lula? Muito provavelmente o ex-governador da Bahia, ex-ministro do governo da presidente Dilma Rousseff, Jacques Wagner. Ele deve substituir o presidente Lula ou talvez, no segundo plano, o Fernando Haddad, que é ex-prefeito de São Paulo. Então, agora a dúvida de muita gente, sim, qual será o poder de influência de Lula após essa decisão do TRF4, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre? Vai se manter atual, que já é forte? Vai aumentar, porque tem uma comoção, principalmente no Nordeste, que ele é muito forte, vai aumentar esse poder de influência do Lula ou vai cair? Aí a gente vai ter que esperar as próximas pesquisas de intenção de voto para checar exatamente como é que vai ser o impacto dessa decisão de ontem sobre a população. Se o ex-presidente Lula manter esse poder de influência, já é um grande capital político e isso vai ser usado para o PT para que possa ali ter uma melhor performance na eleição. Se ele aumentar, aí realmente o PT tem um grande trunfo na eleição para tentar eleger mais deputados, senador. Mas se cair, aí tem muita gente que hoje estava um pouco alinhado com esse presidente Lula, querendo tentar tirar dividendos nesse poder dele, aí pode começar a mudar essa configuração. O fato é que talvez o PT fique cada vez mais isolado na disputa eleitoral de 2018 e ali gente que estava ao seu entorno talvez fique mais satisfeito porque pode ganhar força, né, Aline? Falando em torno, Valdo, esse resultado de ontem, por unanimidade, afastou ainda mais o Palácio do Planalto do ex-presidente Lula, fato, apesar de haverem aí esses recursos no caminho. Isso, de alguma forma, o resultado de ontem já pode impactar ou provocar uma reorganização dos partidos, tanto de esquerda, centro-esquerda, quanto de centro-direita? Com certeza, viu, Aline? Tinha muita gente ali na esquerda, tipo no PDT, que tem um candidato, o pré-candidato Ciro Gomes, no PCdoB, a Manuela Dávila. Assim, a Manuela Dávila é meio difícil imaginar que tenha chance de se eleger. Mas Ciro o PCdoB era um aliado importante, né, de qualquer maneira. Sim, muito importante. PDT, Ciro Gomes já foi candidato, já chegou a ter posição boa em outras eleições. Então, esses candidatos ficaram defendendo o ex-presidente Lula, mas nos bastidores, para ele, o melhor cenário exatamente é com Lula fora da disputa. Com Lula fora da disputa, eles podem sonhar com um segundo turno. Não só Ciro Gomes, Marina Silva, do Rede, que é pouco alinhado com o PT, também tem chance de ir para o segundo turno. Bom, isso é a situação na esquerda. Então, a situação na esquerda tende a sair um pouco ali, se deslocar do eixo do PT e realmente manter suas candidaturas próprias e tentando ali, inclusive, conquistar o apoio do Lula, pode ser, principalmente dependendo de como é que fica esse poder de influência do Lula, num segundo turno. Então, isso vai estar sendo disputado por esses partidos de esquerda. Na questão do centro, o que se discutia muito aqui, se Lula fosse candidato, hipótese hoje cada vez mais improvável, se Lula fosse candidato, estava se defendendo que o centro tivesse apenas um candidato, exatamente para ter condições de se enfrentar, que todo mundo fala, o pior cenário, na avaliação de gente do centro, que está alinhado com o presidente Michel Temer hoje, seria ter um segundo turno com Lula de um lado e um candidato de extrema-direita de outro, que seria Jair Bolsonaro hoje, que está ali pontuando nas pesquisas em segundo lugar. Com essa decisão de ontem, o que acontece? Essa tendência de você ter um candidato único de centro
acaba se diminuindo e talvez você tenha mais de um candidato de centro na disputa deste ano. E hoje nós temos 3 pré-candidatos ali lançados do centro, que é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pelo PSB, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pelo DEM, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também está ensaiando ser um pré-candidato hoje no PSD, mas não se descarta a possibilidade de transferir para o MDB e ser o candidato do MDB. Esse é o cenário atual, mas nós temos que esperar agora o impacto disso. Como é que será se Lula for preso? Ele pode ser preso, mas pode ter recurso ao STJ. Mas se for preso, como é que vai ser o impacto disso na população? Então nós temos que aguardar os próximos passos. Falando em impacto, Valdo, queria que a gente falasse sobre o impacto no mercado financeiro, que foi forte ontem, né? Durante o julgamento, a Bovespa disparou, as ações da Petrobras... 83 mil pontos. Pela primeira vez, né, na história. As ações da Petrobras também bateram recorde na Bolsa de Nova York. Dólar também caiu ao preço mais baixo em 8 meses. Quer dizer, foi uma reação aí que a gente já começou a ver do mercado. Eu conversava com analistas e eles me diziam o seguinte, se tivesse esse resultado que se configurou ontem e pelo cenário internacional, tem gente já até apostando que o dólar possa cair abaixo de 3. Vai continuar, você acha, caindo, Valdo? Então, tem gente falando que pode cair porque o cenário internacional é favorável para o Brasil neste momento, né? E essa decisão, porque claramente o que mostra neste momento para o mercado financeiro, que representa os investidores, né? A gente sabe o que é mercado? O que é mercado? Mercado é aquele que cuida dos investidores que aplicam seus recursos no Brasil ou lá fora. Qual que era a preocupação? Mostrou claramente com esse comportamento. Hoje é feriado em São Paulo, então não tem bolsa funcionando. Mas aí vamos ver amanhã. Mas ontem foi bolsa subindo, dólar caindo, mostrando claramente que neste momento, para os investidores, qual que era a grande preocupação? Era se Lula seria ou não candidato. Agora, essas chances diminuiu, tanto que então teve essa reação positiva para o mercado financeiro. Indica que eles estavam muito mais preocupados com o cenário eleitoral nesse momento do que, inclusive, com a reforma da Previdência, que a gente sabe das dificuldades do governo do presidente Michel Temer em aprovar a reforma. Então, eles estão falando, não, nesse momento a nossa preocupação é com o cenário eleitoral. E o resultado foi, na avaliação deles, favorável para esse bom ânimo do mercado, meninas. Valdo, falando em ânimo, o que você pode contar para a gente dos ânimos lá em Brasília, depois do resultado desse julgamento do recurso do ex-presidente Lula? Como é que os partidos políticos se posicionaram? Qual foi a repercussão? Até dentro do próprio PT, que há também divisões dentro do próprio partido, que se vê aí diante de um desafio com a própria imagem a partir de agora, né? O PT vai manter aquela estratégia, manter até o último momento possível, com chances jurídicas, a candidatura do ex-presidente Lula. Eles não têm outra saída, porque eles têm que usar o potencial político do ex-presidente Lula como uma única arma para tentar evitar um definhamento do partido nas eleições desse ano. Porque a grande preocupação é com uma redução muito forte nas bancadas do PT no Senado e na Câmara do Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Tem essa grande preocupação do PT. Agora, qual o outro cenário que também preocupa aí o PT? É a questão, se o Lula não sair candidato, que realmente deve não sair candidato, como é que fica? De repente o PT pode cair muito e aí para as próximas eleições fica preocupante. Os partidos ligados ao presidente Michel Temer, hoje parece que ontem teve uma orientação, publicamente, pelo menos, ninguém vai celebrar a decisão de ontem. Foi até o presidente da Câmara dos Deputados soltou uma nota dizendo a respeito, isso mostra que as instituições estão funcionando no país, mas dizendo que realmente lamentando o que aconteceu com o ex-presidente Lula, que ele sempre se disputou nas urnas em campo oposto ao ex-presidente Lula. Então, ontem foi o seguinte, oficialmente ninguém celebrando o resultado, mas também ali internamente, é claro que se transformou o cenário que todo mundo preferia no campo do centro, é não ter o ex-presidente Lula na disputa, porque realmente ele seria quase com uma presença certa garantida no segundo turno. Valdo Cruz, continua aqui com a gente vai explorar ao máximo hoje, já que você está aqui, tem mais assunto, daqui a pouquinho o Valdo volta.